Cartas de Cristo. As origens das crenças em uma superdivindade individual. Começaremos com uma descrição das origens da crença em Deus, um nome que tem significado muitas coisas diferentes para a humanidade. Esta crença começou quando os antigos hebreus caminharam pelos desertos e se perguntaram sobre as origens da criação. Imaginaram que, de alguma maneira, a fonte da criação deveria seguramente ser um super-humano, homem, Deus, invisível e muito superior à Terra e à humanidade. Alguns dos profetas antigos estavam misticamente conscientes de que a fonte da criação estava difusa e presente, de alguma maneira, em toda a criação e que ela existia também na dimensão eterna, porém, este misticismo não estava disponível para a mente humana comum. Você deve compreender que, apesar da aparente realidade em sua mente de tal Deus, originária de suas leituras da Bíblia, ninguém jamais vislumbrou tal super-humano homem-deus, em nenhuma forma, exceto, quem sabe, Moisés, que afirmava tê-lo visto em um arbusto ardente e que disse que ele se descreveu como "eu sou o que sou". Tudo o que se sabe deste Deus super-humano é derivado das leituras de descrições pitorescas de Deus, dadas pelos profetas durante sua permanência na Terra. O fato de que os religiosos se voltam apenas aos antigos para citar sua verdade, uma vez que eles não podem acreditar que Deus é verdadeiramente real, eterno e igualmente capaz de falar com as pessoas nos dias atuais desta era, mostra o quanto são ilusórias as crenças religiosas. Seus líderes religiosos têm pânico de qualquer crença que não combine com as antigas. Eles nunca consideram ou têm medo de considerar que talvez o conhecimento espiritual dentro da dimensão terrena seja evolutivo. Eu quero que você veja que um tecido de crenças, uma mescla de racionalizações e crenças, foi forjada para criar uma rede de segurança mental e emocional, com a qual é possível envolver e prender as mentes e os corações das pessoas. Tudo o que se ensina às pessoas na fé cristã é baseado na emoção e se origina no ouvir dizer, derivações de antigas narrações de minha vida e morte na terra. Mesmo assim, acredita-se nelas fanaticamente. Os cristãos aprendem que Deus é amor e é consciente de seus pecados. Deus castiga, disciplina, premia os bons e envia desgraça aos maus. Esta é uma exata descrição da atividade e da consciência humana. Os cristãos aprendem que eu, o Cristo, na pessoa de Jesus, morri pelos pecados do mundo. Fui o Cordeiro de Deus, sem mancha, sacrificado para pagar o preço dos pecados humanos. Eu fiz o supremo sacrifício de mim mesmo para cumprir esta estranha façanha de pagar pelos pecados através dos tempos. Eu novamente entrei em meu corpo depois da morte pela crucificação e apareci muitas vezes em meu corpo para confortar e ensinar a meus discípulos enlutados. Eu até ingeri comida durante minhas aparições. Até 40 dias, elevei-me fora da vista de meus discípulos, alcançando meu corpo aos céus. Como perguntei na carta 3, o que eu faria com um corpo humano no céu, na vida mais além? Eu disse em minha última ceia que meus discípulos deveriam recordar aquela última refeição com eles.
partindo o pão e passando um a um, e que deveriam beber da mesma taça de vinho, e recordar que meu corpo foi crucificado e meu sangue derramado para trazer a eles a verdade do ser. Entretanto, este evento se converteu em uma estranha crença na qual, com pompa e cerimônia no altar, meu corpo é transferido às hóstias que os fiéis devem engolir com a devida reverência. Meu corpo, que bem faria meu corpo, espiritualizado ou não, para aqueles que comungam? Você percebe como a mente pode ser condicionada a aceitar bobagens ilógicas que perduram há 2000 anos, porque têm sido sustentadas por uma grande hierarquia de papas e cardeais vivendo em palácios imensamente ricos e mantidos com grande pompa terrena em cerimônias prestigiosas? Eu quero que você conheça a verdade sobre aquela fatídica noite, a que chamam de minha última ceia. Para maior clareza, ainda que seja doloroso fazê-lo, desci em minhas frequências vibratórias de consciência para entrar diretamente na recordação consciente de meus pensamentos e sentimentos durante a última refeição com meus discípulos. Ainda que eu fosse um homem forte, iluminado e seguro de que tinha um destino a cumprir que não poderia evitar, não queria evitar, estava profundamente triste ao começar a refeição, a ceia da Páscoa.